Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos do que venho falando aqui no canal. Esse canal ele se tornou exclusivo para as enchentes no Rio Grande do Sul e para comunicar uma descoberta científica, que é as enchentes no Rio Grande do Sul são causadas pelos moles, tá? Isso já está confirmado por mim, né? Eu já estou certo, seguro disso. E temos ainda uma investigação, que é as barragens eclusas estão agravando as enchentes. Veja bem, sobre questões jurídicas, o que nós precisamos fazer é formar as responsabilidades técnicas. Por quê? Porque tudo vai se repetir, né? E essa questão ela não pode se desenrolar por muitos anos. A gente não pode ficar 10 anos na mesma situação que nós estamos agora. As coisas precisam evoluir. E existe dois caminhos para essa situação evoluir. A primeira é a negatória, ou seja, as responsabilidades técnicas negarem que a foz está represando a Lagoa dos Patos, né? E a segunda é o reconhecimento técnico oficial de que de fato os moles estão represando a foz. Então é isso que nós precisamos conseguir. Nós precisamos formar a responsabilidade técnica. Então, quem são os responsáveis técnicos pela construção dos moles e pela construção das barragens eclusas? Esses responsáveis, eles têm que emitir um documento ou reconhecendo que a foz está fechada ou negando que a foz está fechada. Por enquanto, o que nós temos é uma nota técnica do Instituto de Pesquisas Hidráulicas dizendo, nem reconhecendo e nem negando. Na nota, eles dizem que isso é uma questão de análise multidisciplinar, ou seja, várias ciências, vários técnicos de diferentes áreas precisam analisar e precisa de anos. Então eles estão pedindo longos anos e uma multidisciplinaridade, tá? O que torna difícil a situação, porque as enchentes elas não vão esperar, elas vão se repetir. Então o que acontece? Na prática, nós vamos ter que ter paciência. Se eles estão pedindo multidisciplinaridade e longos anos, nós vamos ter que esperar, sabe-se lá quanto tempo, né? Por esse ou reconhecimento técnico ou negatória. Mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma resposta das autoridades técnicas. Por enquanto, o que temos é a nota do IPH. As autoridades técnicas estão dizendo, não, peraí, nós vamos precisar de muitos anos para poder bater o martelo, e são várias disciplinas, é uma multidisciplinaridade, então várias ciências que vão ter que ver isso aí, tá? Então, basicamente é isso. Mas o que nós precisamos é de uma resposta, né? Nós precisamos de uma resposta. Ou confirmam que a foz está fechada pelos moles, ou negam. Se negarem, vão ter que assumir responsabilidade. Então, digamos que neguem que a foz está fechada. Vão ter que assinar um documento, nomes terão que ser colocados nesse documento, que são os responsáveis técnicos, são pessoas, tá? São literalmente profissionais que irão assumir a responsabilidade técnica.
para que no futuro, né, se esse estudo se reverter e for reconhecido que a foz está fechada, nesse período, desde a negatória até o reconhecimento, os profissionais que assinaram o documento e que assumiram a responsabilidade técnica poderão ser responsabilizados por todo o prejuízo e vítimas que sofreram com as enchentes no período, tá? Então, gente, é o nosso dever e o nosso direito cobrar das autoridades técnicas, né? Nós queremos uma resposta. E aí? Reconhecem ou não que os moles estão fechando a foz, causando um barramento na Lagoa dos Patos, elevando o nível da Lagoa dos Patos? A Lagoa dos Patos se torna uma gigantesca massa de água inerte, represando os seus afluentes. O principal afluente é o Guaíba, né? Temos também o canal São Gonçalo e temos alguns outros ali, menores, né? Veja, eu não conheço completamente esse complexo hídrico. É tão complexo, mas tão complexo. Eu estou fazendo o estudo faz 1 ano, né? E eu estou sempre descobrindo pequenas coisas novas, né? É realmente muito complexo esse complexo hídrico. Porém, o principal já é de conhecimento, né? A base da teoria é essa. Não vai mudar, gente. Não tem como mudar. A foz de fato está fechada pelos moles. Só que as autoridades técnicas, elas pediram longos anos. Então, eles já emitiram parecer. Nós precisamos de longos anos, nós precisamos de modelos computacionais, ou então, na verdade, eles já fizeram modelos computacionais, né? E não reconheceram, né? Mas modelos computacionais não prevêem coisas que o computador não foi programado para fazer. Então, é preciso fazer a maquete física, né? E mesmo fazendo maquete física, se fizer a maquete física errado, vai dar um resultado errado. Então, até para fazer a maquete física, é preciso ter conhecimento da realidade. Porque se não tiver conhecimento da realidade, ou se for uma coisa tendenciosa, uma pesquisa tendenciosa, não vai confirmar, né? E assim, existem conflitos, né? Como, por exemplo, os próprios técnicos que são eles reconhecerem que a foz está fechada pelos moles é reconhecer a própria incapacidade, incompetência do passado. Porque foram eles os responsáveis, foram eles que assistiram à ampliação dos moles. Não foram eles que fizeram as primeiras tentativas de fechar a foz, porque isso faz mais de 100 anos. Não foram eles que fizeram a primeira construção dos moles, porque faz mais de 100 anos. Mas foram eles que assistiram a ampliação dos moles de 2011. Então, os acadêmicos gaúchos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da FURG, de outras faculdades, foram eles que assistiram à ampliação dos moles. Então, eles não foram capazes de ver que a foz estava fechada e que era a causa das enchentes. Eram eles que eram para ter dito, epa, não é para ampliar os moles. Isso antes de 2011. Eles eram para eles ter dito, ei, não ampliem os moles. Mas por quê? Porque os moles são a causa das enchentes. Nós temos que primeiro resolver as enchentes, para depois ampliar os moles, né? E eles não fizeram isso. E eles estão aqui hoje. Eles estão ainda nas universidades.
E é para eles que nós estamos pedindo esses termos de responsabilidade técnica. O que eles vão fazer? Né? Eu acho assim, nós temos que equilibrar, botar numa balança e equilibrar essa balança. Eu entendo que sim, nós devemos dar um tempo, nós devemos dar um prazo que seja razoável. Eu entendo que o prazo razoável é 2 anos. Passou disso, já está demorando. Né? Então eles têm 2 anos para dar a resposta. Já passou 1 ano. Eles têm mais 1 ano. Tá? Por que isso? Porque as enchentes vão se repetir. Tá? Não pensem que acabou. Né? As enchentes vão continuar, vão se repetir. Então não dá para dar tanto prazo assim. A coisa tem que ser mais célere. Né? Ou então, eles têm uma outra opção. Eles podem declinar competência. Tá? Eles podem declinar competência. Eles podem dizer, epa, a sociedade está olhando para nós, está esperando de nós um reconhecimento técnico, mas nós declinamos competência. Nós analisamos a situação e não somos capazes de verificar se os moles estão ou não fechando a foz, então nós declinamos competência. Não somos capazes de analisar o feito. Isso é uma outra opção que eles têm. Né? Eles podem, é um direito deles, declinar competência. Se não são capazes, né, ninguém é obrigado a saber. Né? Estamos falando de ciência, estamos falando de pensamento científico. E assim, nós temos que ter muito cuidado. Inclusive a mídia tem que também tomar cuidado, porque é o seguinte: quando você entrevista, quando o jornalista entrevista um professor universitário, há uma diferença muito grande em colocar na matéria: o professor universitário fulano de tal não concorda com o fechamento dos moles. É uma coisa. Agora dizer assim: o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fulano de tal, não concorda com o fechamento dos moles. Opa! Aí ele já está assumindo responsabilidade técnica. Tá? Porque o jornalismo, ele pode sim dizer que é um professor universitário que não concorda com o fechamento da foz pelos moles. É liberdade de expressão do jornalismo e é liberdade de expressão do professor universitário. Mas não pode identificar qual é a universidade e nem pode identificar o cargo que ocupa. Né? Aí sim prevalece a liberdade de expressão dele, do professor universitário. Tá? Agora, quando ele diz que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas ou que é de qualquer outro instituto, né, da universidade tal, ele está falando em nome do instituto. E os institutos de pesquisa têm responsabilidade civil. Aí já começa a formar responsabilidade técnica. Quem acompanha aqui o canal sabe do exemplo que eu dei da mangueira. Teve um professor universitário representando o Instituto de Pesquisas Hidráulicas que disse que quando a gente tapa a mangueira com o dedo, isso aumenta a vazão da mangueira. É o contrário, isso diminui. Então eu entendo que caberia uma representação no Conselho Regional de Engenharia contra esse profissional. E obrigando aquele veículo de comunicação de fazer uma nova matéria corrigindo o erro. Porque aí já não pode, gente, um profissional representando o Instituto de Pesquisas Hidráulicas dizer que quando a gente tapa a mangueira com o dedo, a gente aumenta a vazão da mangueira. Olha que absurdo isso, gente. A vazão diminui, a velocidade aumenta, a projeção de água aumenta, porque se cria um jato de água, né? Tá lá lavando o carro com a mangueira, bota o dedo na ponta, faz um jato. Então,
A velocidade da água, a projeção aumenta, a pressão aumenta, mas a vazão diminui. E ele comparou isso com o fechamento da foz com os moles, dizendo que os moles é como se fosse a ponta de uma mangueira sendo tapada, aumenta a vazão. Olha que absurdo falar uma coisa dessa. Caberia sim uma representação no Conselho de Engenharia contra esse profissional. Por quê? Porque isso é um conhecimento de praxe. Isso já é um conhecimento presente no estado atual da técnica. Tá? Isso qualquer engenheiro sabe. Né? Imagina um profissional de hidráulica não saber que um gargalo de vazão aumenta-se a vazão, aumenta-se a velocidade, mas diminui-se a vazão. Ah, Tiago, mas e a lei de Bernoulli? A lei de Bernoulli não se aplica nesse caso. A lei de Bernoulli só se aplica enquanto se mantém vazão ideal, né? Que é o que caracteriza o fluido ideal. O que caracteriza um fluido ideal? A vazão ideal. Não é o caso de fechar a ponta de uma mangueira. Quando você fecha a ponta de uma mangueira, você está criando um gargalo de vazão. Tá? E o fluido resultante não é mais fluido ideal. Não é. Ali o que é um gargalo de vazão. Gente, um profissional do Instituto de Pesquisas Hidráulicas não saber disso é complicado. Então, é isso aí. Essas são as principais questões relacionadas à parte jurídica. Nós, como cidadãos, temos que cobrar isso. Né? E eu, como autor da descoberta, eu busco o reconhecimento técnico da minha descoberta, coisa que ainda não aconteceu. Né? Mas, assim, eu entendo que a gente tem que esperar o prazo. Tem que ter um prazo, sim. E eu entendo que o prazo razoável é 2 anos. Tá? Talvez esse 2 anos deva ser contado ou da data do descobrimento e das minhas primeiras publicações, ou então na data da grande enchente de maio. Né? Porque se os profissionais disserem, não, mas a gente não teve contato com as tuas publicações de setembro, Tiago. Nós só tivemos contato com as publicações de maio. Ok. Então, 2 anos contados a partir da data de maio. Né? É um prazo razoável? Se passou 2 anos, nós temos ainda mais um ano. Mais um ano e meio para esperar. Passou-se esse tempo, e aí, pessoal, tem resposta? Não, nós ainda estamos estudando. Então, por favor, declinem competência. Já passou do tempo. Né? Porque enquanto isso, vidas estão sendo arruinadas, pessoas estão perdendo as suas vidas. Né? Nós estamos vendo aí centenas de milhares de desabrigados. Quanto tempo mais vocês querem? Não dá para esperar. Declinem competência e vamos buscar essa competência em outro lugar. Tá? É preciso que declinem competência. Então é como eu falei, muito cuidado ao darem entrevista na mídia, dizendo, é o professor fulano de tal do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Opa, ele está representando o Instituto. Está representando o Instituto. Isso gera responsabilidade civil, tá? Porque os institutos de pesquisa, eles têm responsabilidade civil, eles têm... Eu fui chamado aqui, eu perdi minha linha de raciocínio, mas é isso, gente. Dar entrevista para jornal, revista, e em nome de instituto de pesquisa gera responsabilidade civil. Então, falar o professor fulano de tal, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, falou que da foz, dos moles, etc., gera responsabilidade civil. Tá? Gera responsabilidade civil. Por enquanto, ainda não obtivemos resposta. Né? Porque nós temos apenas a respeito do canal extravasor.
E eles não negaram, eles só disseram que isso é multidisciplinar e que leva muitos anos, tá? Mas eu entendo que a gente não pode esperar 10 anos. A gente pode esperar uns 2 anos, que é um prazo razoável. Passou disso, tem que dar resposta ou declinar competência, porque com esse declínio de competência, aí nós podemos buscar outros lugares para analisar o feito, né? É isso, gente. É o nosso direito e o nosso dever também, né? Então esses são os principais aspectos jurídicos envolvendo essa descoberta científica. A foz está fechada e as autoridades técnicas precisam se posicionar. Existe um prazo razoável para isso, né? Comenta aqui embaixo. Se você é da área de direito, talvez possa ajudar, né? Comenta aqui embaixo o que você acha. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, né? Comenta aqui embaixo o que você achou do meu pensamento, ok? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a todos que apoiam esse canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!